Do coração de doenças, doenças invisíveis, do coração com o Dr. Guilherme Neif. Tudo bom, Regina? Falei certo o seu nome, né? Falou certinho. Perguntei antes, porque eu não gosto de errar o nome das pessoas, mas às vezes É acontece. o nome do meu pai. Ah, Neif Mussi? Eu, meu irmão. Meu irmão estava até aqui, mas ele teve que ir para o hospital. Ricardo Neif. Por que para o hospital? Não, trabalhar, né? Ah, ufa, ufa. Família árabe? Família libanesa. Libanesa. A gente tem ascendência libanesa e alemã. Tá. Inclusive, eu queria agradecer minha esposa, Tainá, que também é médica, é muito sua fã, e acompanha seu trabalho há muito tempo. Que graça, muito obrigada. Doenças ocultas do coração? Quais são as doenças ocultas do coração, doutor? Obrigada pelo chá. Só um parênteses. Essa equipe me trata muito bem, né? Começa a gosto de tossir e me tomar trazem também. chá. Eu gosto de tomar um chazinho das 5. Quer um chazinho? Sim, um chá de camomila. Tem eu um quero, pouquinho sim. aqui. Eu gostaria. Eu tomo bastante chá todo dia, 5 da tarde. Então tá na Eu hora, ó. Tá na hora certinha. Quais são essas doenças ocultas do coração, doutor? Então, a medicina brasileira ela é muito baseada na medicina curativa. Então, a gente espera ficar doente para ir no médico, certo? Então, não tem muito essa cultura. E a gente poderia estabelecer uma medicina baseada, por exemplo, na medicina europeia. A medicina inglesa ela é muito baseada na prevenção. Então, antes de você ficar doente, antes de você infartar, você começa a tratar os fatores de risco. Existem doenças, existem pessoas que nascem com algumas doenças cardíacas ou então elas desenvolvem durante a vida, com maus hábitos ou até por genética mesmo. Por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, diabetes. Às vezes a paciente se alimenta mal, ingere muito tipo de açúcar, carboidratos refinados, acaba desenvolvendo diabetes e demora muitos anos para descobrir. E por ter ficado muitos anos doente, sem tratamento, fica mais fácil de ter uma doença, por exemplo, um AVC, acidente vascular, que a gente fala agora AVE, acidente vascular encefálico, até um infarto. Mas, vamos lá, é todo um conceito novo, Sim. né? Então, assim, eu não vou cuidar da doença, eu vou cuidar da saúde para que a doença não chegue. Exatamente. Começo por onde? Primeiro, é importante ter um segmento com um profissional, um médico ou uma médica de confiança. Orientando. Claro, não dá para você fazer isso porque o vizinho fez, a vizinha fez. Isso é muito comum, né? A vizinha está tomando uma medicação, eu vou tomar também. Né? Porque parece ótima. Acho que a minha pressão está alterada, porque eu peguei aquele manguito para medir a pressão da minha vizinha, vi que estava alterada, vou tomar a mesma medicação que ela. Não faça Não é assim. isso. Tem que respeitar o que o profissional, porque o profissional ele individualiza o tratamento. Você vê que na Eurocopa passada, que é um campeonato europeu, igual a gente tem a Copa América aqui na América, tem o campeonato europeu. Teve um jogador, o Eriksen, ele teve uma morte súbita durante o jogador da Dinamarca, né? E foi atendido prontamente ali. A gente pode dizer que ele morreu e voltou à vida, porque ele ficou um tempo, uma parada cardiorrespiratória, ele tinha uma doença, não sabia, um jogador de futebol. A gente não espera que um jogador de futebol, um atleta jovem, Exato. sem nenhuma comorbidade, que esses jogadores, ainda mais para disputar uma Eurocopa, um jogador da Dinamarca, ele tem que fazer vários exames. Ele tinha uma doença, não sabia, teve uma parada durante o campo. Meu querido, muito foi obrigada. prontamente atendido muito bem e hoje está vivo, está jogando futebol, Retomou a carreira. retomou a carreira. Mas então, faz os exames e não aparece. Esse está sendo o X da questão para mim. Fica à vontade, doutor. Obrigado. Esse está sendo o X da questão para mim. Faz exame e não aparece. Tem uma vida saudável, aparece. Como é que a gente vai começar a mapear? Começa sempre pelo coração. É uma conduta para a saúde como um todo. A cardiologia é muito complexa. Se eu ficar aqui falando de patologias para você, Exato. eu fico falando de muitas patologias. A gente teve um caso aqui no Brasil, aqui em São Caetano, que foi o Serginho. O Serginho, ele faleceu durante uma partida de futebol, praticamente igual o Eriksen. Existem alguns exames, por exemplo, o eletrocardiograma. Tá. Minha família, a gente ama o eletrocardiograma, nós damos aula de eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame simples. Você já fez? Já, muitas vezes. Bem tranquilo, simples. né? Coloca uns eletrodos aqui, a gente capta a eletricidade do seu coração. Só pelo eletrocardiograma, que é um exame inócuo, não causa nenhum mal ao paciente, não tem que dar contraste, por exemplo, uma tomografia, não dá radiação. Você já consegue detectar vários problemas, assim, que a gente já consegue ficar de olho. Então, o eletro já é um documento importante. Muito. E se você fizer um eletro uma vez, guarda uma foto. Antes a gente era um pouco mais arcaico, a gente tinha que pedir para o paciente andar com o eletro, né? Era difícil, guardava em casa. Sim. Hoje em dia você tem que ter uma foto do seu eletro. Porque se você chegar lá no pronto-socorro com dor no peito e eu fizer um eletro, eu vou comparar os dois. E se tiver alguma alteração, já me ajuda bastante e, consequentemente, ajuda bastante o paciente.
Tá. A gente tem um VT, o depoimento do Wilton Costa. Vamos ver. Eu sempre tive uma vida ativa, eu sempre pratiquei esporte, sempre cuidei da minha alimentação. Todos os anos eu faço exames de rotina. Dessa última vez, meu médico pediu 2 exames, ecocardiograma e eletrocardiograma, tá? Mesmo sem sintoma algum. E mesmo assim, eu fui diagnosticado com aneurisma da aorta ascendente. Eu fiz uma cirurgia da aorta ascendente. O médico colocou uma prótese aqui no meu peito. Vou mostrar para vocês aqui a cicatriz. Graças a esses exames, eu estou aqui contando a história para vocês. Passei por uma situação não tão agradável, fiquei distante da família pelo fato de estar dentro de uma UTI. Visitas eram bem curtas, né? Pelo fato de estar em UTI, não ter contato com pessoas de fora, né? Minha filha com 8 meses na época, uma saudade imensa. E a família dá muita força neste momento de vulnerabilidade. O motivo desse vídeo é conscientizar cada um de vocês que está assistindo esse vídeo a se preocuparem com a saúde, a cuidar mais do coração, praticar esportes, se alimentar bem, tá certo? Queria agradecer a todos vocês, tá? Que cederam aí o espaço aí no programa. Muito obrigado a todos vocês, tá? Um beijo. Eita, Wilton, quem agradece somos nós. E saúde para você e sua família sempre. Foi sorte, Sim. mas teve... Da competência do médico que atendeu ele, né? Se fosse, vamos supor, 50 anos atrás, provavelmente ele teria rompido aquele aneurisma. Não teria sido agora, teria sido daqui a alguns anos. Porque o aneurisma, ele é como se a aorta, que é a maior artéria, a artéria que sai do coração, fosse enfraquecendo, ela vai dilatando. Uma hora ela vai romper. E na hora que rompeu, já era. O paciente morre, não tem como. Todo o seu sangue, ele é bombeado pelo seu coração, pela aorta, para todos os órgãos. Se a gente falar de uma forma simples assim. E o que o médico, eu não sei se ele auscultou o paciente, porque existem várias indicações para você fazer esse exame. Esse exame é um ecocardiograma que ele fez. É um ultrassom do coração, que também é um exame inócuo. Não dá radiação, não precisa dar contraste. Relativamente simples. Bastante simples. É lógico que, Regina, ele não é indicado para toda a população brasileira, porque a gente tem mais de 220 milhões de pessoas. Então a gente não pode, né? Perdão. Fazer o ecocardiograma para todo mundo. Senão Senão a gente vai onerar o sistema e quem realmente precisa vai ficar sem. Por isso que é importante você ir no seu médico, na sua médica, e ele ou ela te avaliar e falar, olha, realmente é necessário. Tem indicação. Para ele foi indicado, ele fez um ecocardiograma e detectou já o aneurisma. O médico deve ter considerado que tinha uma grande chance de romper e decidiu. Foi preciso, colocar. não? Foi com preciso. certeza. E qual a relação entre tempo frio e doenças do coração, doutor? Eu fiz 3 residências médicas, fiz meu mestrado e 2 delas, meu mestrado foi lá em Botucatu, na Universidade Estadual Paulista. Eu tinha um grande professor que hoje é aposentado, Dr. João Carlos Webb, grande mestre. Ele sempre brincava com a gente assim que o tempo frio fecha as coronárias. E a gente percebia que nessa época do inverno, assim, Botucatu, eu não sei se você conhece, um pouquinho para cá de Bauru, ele é uma cidade bem alta, bem frio. E a gente percebia que os pacientes, eles infartavam mais no frio e naquelas horas assim,
as primeiras horas da manhã, 3, 4, 5 da manhã, que é o momento que está mais frio. Quem acorda muito cedo, como eu acordo todo dia 5h30, sabe? Muito frio. O frio, ele faz, vamos dizer, uma vasoconstricção. O que é isso? É um vocabulário médico, mas ele fecha um pouquinho a artéria, impede um pouco a passagem de sangue. E, além do mais, durante o frio, o nosso metabolismo celular energético, ele fica mais acelerado. Pronto. Só a gente perceber que a gente faz mais xixi, urina mais no frio. Uma resposta ao nosso metabolismo celular acelerado. Então, isso pode predispor a doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto. A gente vê uma grande relação de infarto com o tempo frio. A literatura comprova isso? Sim, tem estudos que... E assim, a gente percebe, eu não posso te garantir, assim, eu não me lembro de um estudo robusto que fez, porque isso aí é bem difícil, né? Porque você tem que comparar o mesmo paciente num tempo quente e num tempo frio. Mas a gente percebia isso na experiência do dia a dia. Que interessante. Que a gente percebia que os pacientes no inverno infartavam mais. Como tratar bem o meu coração? Como prevenir as doenças cardíacas, doutor? Olha, eu acho que o principal é ir no médico. Você medir sua pressão já é muito bom. Tem fatores de risco, né? Por exemplo, pressão alta é um fator de risco. A partir de quanto? A partir de... Se você tiver com a pressão assim, acima de 13/9, 14/9 ali, já tem... É porque existem alguns limites, mas se você estiver assim, batendo 14/9, já fica meio problemático, já é bom você ir no seu médico. Mas não é só uma medida, porque se você estiver estressado, teve uma notícia ruim, sua pressão vai subir. Por isso que às vezes a gente faz uma medida só da pressão arterial, viu que está alta, não é por causa disso que você está hipertensa, é hipertenso. Você tem que ir no médico, ele tem que te pedir talvez um mapa, que é você fica com um aparelhinho assim, um aparelhinho aqui, que mede a sua pressão durante 24 horas. Tá. Durante as 24 horas vai ver, olha, realmente a Regina está ficando com a pressão um pouquinho mais alta. Aí seu médico vai atuar, ele vai passar uma medicação, ele vai analisar se você está ficando mais com a pressão um pouquinho mais alta, mais de noite, então ele joga a medicação para de noite. Esse é um dos fatores de risco, que é a pressão alta. Outro fator de risco é a diabetes, que o diabetes é um dos maiores entupidores de coronária. O açúcar alto, a insulina muito alta, ela machuca as nossas artérias e as nossas veias, todos os vasos do nosso corpo. Então você consegue resolver isso com a glicemia capilar. Você pode fazer um exame que chama hemoglobina glicada, um exame simples de sangue. É um check-up que a gente fala. Você pode parar de fumar se você fuma, ou, né? Hoje em dia a gente tem o negócio do vape, os cigarros eletrônicos. Faz mais mal o cigarro eletrônico? Então, é que não tem estudo ainda. Então, qualquer coisa que eu te fale aqui vai ser minha opinião, entendeu? Mas a gente sabe que o cigarro, várias substâncias que tem nele, entopem muito as nossas coronárias. E isso é muito problemático. Outra coisa é o dislipidemia, que é o colesterol muito alto, principalmente o LDL alto, que é o colesterol, digamos, ruim. Então, cuidado com a alimentação, né? Você estava conversando ali, ele te falou, olha, esse Rômulo não é tão saudável aqui, que tem... Às vezes é saudável, a questão não é a carne ela não é, assim, a vilã. Gordura, você comer muita gordura, comer muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, rico em açúcar. Carboidrato também, doutor? Não, por exemplo, carboidrato não tem problema. A questão é qual carboidrato que você está ingerindo. Eu não sou nutricionista para poder falar sobre isso, mas eu aconselho meus pacientes a usar carboidratos, por exemplo. Não tem problema se usar batata doce, arroz, integral, você comer, mas as pessoas elas gostam de comer um muffin, um cookie, um donut, um bolo. Mas também é uma questão de se educar e associar a comida saudável com uma melhor qualidade de vida, né? Sim, com certeza. E também não descontar, às vezes você está com algum problema no trabalho, está com alguma ansiedade, você desconta na comida. Isso tem muito. Tem gente que fuma, tem gente que desconta na comida, né? E álcool, doutor? O álcool também, assim, isso é um assunto um pouco controverso. Existe algo que eles chamam de paradoxo francês, que os franceses eles fumam mais que os ingleses, mas infartam menos, porque os franceses bebem mais vinho, os ingleses bebem mais gin, bebem mais cerveja. Mas isso, assim, você já deve ter lido que o vinho contém flavonoides que são bons para o coração, se tomar uma taça de vinho. Mas assim, não tem um estudo robusto que mostra. O álcool em excesso, ele é prejudicial. Inclusive para o coração. Inclusive para o coração. Tá. Alguns estudos mostram que o vinho talvez seja benéfico, mas nenhum robusto mesmo.
Então, assim, na falta da literatura, a gente vai pela observação e pelo Sim. bom senso, Eu, né? por exemplo, bebo, mas tento beber cada vez menos. Já deve ter uns 3 meses que eu não bebo, mas também se alguém me oferecer um vinho, às vezes estou com a minha esposa, minha família, eu bebo, mas evito o máximo. Tento dar o exemplo. Sim. E com menopausa e doenças do coração? Esse é um assunto interessante porque a mulher, ela é biologicamente superior ao homem, isso não é lenda. A mulher, ela tem um hormônio que chama estrogênio, e o estrogênio, ele protege as artérias. A hora que falta estrogênio? A questão é que quando a mulher chega na menopausa, os níveis de estrogênio caem muito. Então aí depende também, você precisa ir na sua gineco para ver se ela vai fazer uma terapia de reposição hormonal, se vale a pena. Se tem indicação. Se tem indicação, entendeu? Mas o estrogênio protege a mulher até a menopausa. Então, Tanto que você não vê muita mulher infartando, você vê mas mais... está aumentando, não está, doutor? Tá, porque a mulher, ela... Antes, isso é engraçado, eu sou carioca. O meu pai, ele não parece, tem sotaque mineiro. Eu morei muito tempo em Juiz de Fora. Que é ali. Ali é quase Rio de Janeiro. E meu pai, ele fez o UERJ, fez cardiologia na UERJ. Meu pai, grande doutor Neif Mussa, é um grande cardiologista, um dos maiores do Brasil. A gente tem uma empresa de ensino médico que ensina os novos médicos aí a atuar, ler eletro, essas coisas. E meu pai me contava que tinha uma galeria ali em Copacabana com os clínicos muito antigos, isso na década de 60, 70. E esses grandes clínicos, imagina um médico muito experiente e tal, eles falavam que outrora as mulheres não infartavam. Mulher não infartava. É uma coisa interessante. Hoje a gente vê as mulheres infartando muito. Sim. Por quê? Porque antes a mulher não trabalhava, ficava mais em casa. Hoje a mulher está mais empoderada, está ocupando o lugar que é dela na sociedade. Sim. Mas ela fica um pouco mais ansiosa, fuma mais, talvez está se alimentando pior. E isso traz a consequência, entendeu? A ansiedade, o estresse, ele realmente é problemático para o coração. Mas não dá para dizer que o passar da idade, o passar do tempo, o ganho da idade é prejudicial ao coração de homens e mulheres. Tem mais a ver com qualidade de vida, fatores hereditários? Assim, é lógico que a idade... Pensa numa casa que você acabou de construir, ela está ótima, tem 10 anos, ela tá com a fiação toda bonitinha, os aos canos... 20, aos 30... Aí com 90 anos, por mais que seja uma casa bonita, cumpra o seu papel, ela vai ter alguns probleminhas, né? Agora, a genética desempenha um grande fator e vou te dar um exemplo. Tem o maior investidor do mundo, as pessoas conhecem, o Warren Buffett. Ele é muito famoso, ele é um velhinho já, ele já está quase 90 anos. E ele investe na Coca-Cola, então ele bebe muito refrigerante e tal, ele come só fast food e tal. E ele está vivo. E assim, por quê? Ele mora ali nos Estados Unidos, ele mora em Nebraska, que é em Omaha, ele não mora em Nova York, em Los Angeles, ele mora numa cidade... Então assim, você vê que ele se alimenta muito mal, ele não faz atividade física, bebe tudo errado e tal, e tá bem. Então o que indica que talvez uma vida de pouco estresse também desempenha um grande papel. Sem dúvida. A gente tem um vídeo da sua avó. Da vovó? Da vovó Conceição? Da sua avó. Podemos assistir? Pode, vamos. Nossa avó começou com arritmia em casa. Para a sorte dela, os 2 netos são cardiologistas. Nem precisou ir para o hospital, tratamos em casa. Agora foi. Vai. E se posicionar o antebraço dela? Ela fica estalando com o... Ai, meu Deus! Que isso, hein, dona Conceição? Parece ginástica rítmica. Mas pelo amor de Deus, essas coisas... Dá uma voltinha, vó. Dá uma voltinha, dá um desfile aí, ó. Eu tô de arritmia, viu? Tá com arritmia agora? Ixi! Deixa eu ver. Mas tá se lembrando, não é? Que bonitinho. Ela é muito bonitinha, né? Que bonitinho. O vídeo tá igual um grande cineasta aí, o Christopher Nolan, tá ao contrário. Eu inverti ali o vídeo para colocar nas redes sociais e tal. Ela tem uma arritmia, é uma taquiarritmia, um ataque supra. Ela já desde muito tempo e a gente sempre sabe. E essa manobra ela consegue ser revertida. Nós somos médicos, né? Então ela tá ali. Isso não é indicado para quem não tem o know-how, né? Mas no caso dela, tinha eu, Ricardo, meu pai e tal. Quer dizer, é meu irmão que estava até aqui.
o Ricardo Neif, esse vídeo aí viralizou lá na rede social, 2 milhões, porque é engraçado, a gente consegue fazer essa manobra. O que ela consiste? A gente pede, olha, ela fica sentadinha assim, a gente pede para ela fazer uma força muito grande, aí a gente aumenta a pressão aqui no tórax, intratorácica, e diminui o retorno venoso, diminui o sangue que está chegando no coração. E subitamente ela solta e a gente volta. Mais ou menos 2/3 do nosso sangue estão nos nossos membros inferiores. Então olha o que a gente fez, a gente reverteu e volta uma grande sangue, isso chama manobra vagal. E você estimula o seu sistema nervoso parasimpático, que é aquele que te deixa mais tranquilo e tal, diferente do sistema nervoso simpático. Libera muito um negócio que chama acetilcolina e dá uma bradicardizada. A gente reverteu a arritmia, a gente sempre faz isso, ou às vezes uma manobra aqui, a gente sempre reverte. Eu treino em casa até, é engraçado. A Conceição não tem paz. Ela não tem paz. Tá, vira a hora de cabeça para baixo e tal, mas ela é muito saudável, né? Ela com uma mobilidade. Não, e ela, assim, tem algumas comorbidades, ela já tem Parkinson e tal, muito ativa, faz todas as atividades. Ela sempre seguiu uma vida muito saudável, sempre se alimentando bem, fazendo atividade física. Mora no Rio? Não, ela mora no interior de Minas. Ela é da roça, assim, trabalhava bastante. Eu lembro, ela ficou muito tempo durante a vida dela morando na roça. Até que teve um contratempo lá e ela teve que mudar para a cidade. Mas então também mora num lugar onde o nível de estresse é muito reduzido. Sim. Mas, Regina, a gente mora em São Paulo, né? Então... São Paulo é uma cidade muito estressante, até comparado com o Rio, eu acho, mas doutor. eu acho que o ambiente, ele prejudica um pouco, mas eu acho que o estresse está um pouco na gente. Concordo. Nas redes sociais, aquela ansiedade, eu acho que a gente tem que aproveitar mais o momento. Que a gente não faz, né? Dá um pouco de valor, a gente busca muito refúgio em, talvez, alimentos, medicações, compras, bebidas. Às vezes. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, pelo menos ali onde o turista passeia, né? Às vezes, uma caminhada na praia, você vê o horizonte e tal, já dá uma baixada na adrenalina e é um acesso que aqui em São Paulo a gente não tem. Olhar o horizonte. Você dá uma ida ali no Ibirapuera, é bem bonito. No Parque Vila Lobos também, mas entendeu? Mas não faz parte do caminho da gente, né? Verdade. Você tem que organizar a sua rotina para parar. E eu acho que isso acaba fazendo falta no dia a dia, nas relações. Eu também acho. A cidade litorânea, o pessoal que mora em Santos não sai de Santos, né? O pessoal sempre fala, eu sou de Santos, eu sou de Santos e tal. Né? Porque Santos é uma... Eu também concordo, eu sou carioca, então você andar ali perto do mar e tal, acho que te traz grande tranquilidade. Eu acho que isso vai muito além, eu acho que vai você apreciar as pequenas coisas. Talvez a companhia da sua esposa, do seu marido, um chá. Um momento de paz, né? Em casa, com a família, tem razão. A ansiedade, a gente vê que a depressão, ela tem muita relação com doenças cardíacas. Você pensa naquele cara ali da Faria Lima, estressado, que mexe com grandes somas de dinheiro, sempre com pressa, estressado. Esse cara tende a infartar mais. Por mais que ele não fume, não tem diabetes, não tem pressão alta. Ou seja, o jeito que você leva a sua vida também favorece você ter mais doenças. E a vida não é uma preocupação ao longo da vida, né? Sim. Você não pode esperar chegar aos 50, 60 anos para se preocupar com a saúde, né? Porque acho que a gente troca muito, hoje em dia, o nosso tempo por dinheiro. A gente está muito busca. Dinheiro é importante, a gente precisa viver, mas o que as pessoas querem mesmo é liberdade. Elas querem meio sair dos problemas que o dinheiro compra, né? Eu acho que depois da pandemia, essa relação trabalho, tempo e dinheiro foi muito revista. Sim. Né? Assim, será que vale a pena tanto trabalho para tanto dinheiro? Por que tanto trabalho para pouco dinheiro? A gente tem que ter reserva, mas por que eu estou guardando tanto? Você sempre fez um trabalho legal, assim, envolvendo psicólogos. Porque eu acho que as pessoas estão ficando muito preocupadas, assim, então a gente está tendo muitos problemas mentais, a saúde mental está muito em jogo. Exato, doutor. E as pessoas, acho que na pandemia, repensaram um pouco, falaram, olha, por que eu moro no lugar que eu estou aqui, vou 3 horas para o trabalho, gasto esse tempo e tal, troco de quê, né? Para economizar. Talvez esse trabalho não seja nem tão bom, vou trabalhar em outro. Eu acho que a reflexão tem sido essa. Eu vou dar o Instagram do Dr. Guilherme Neif, que é Dr. Guilherme Neif, do jeito que a gente fala, Neif, Neif.
IF Mudo. DR Guilherme Neif. Muito obrigada por ter vindo. que agradeço, Um beijo para sua querida. esposa, para sua família. Beijão, Tainá. Vamos retomar essas conversas que eu acho que são falar de saúde e não de doença, né? Com certeza. Eu acho que é sempre muito inspirador. Muito obrigada e até breve, doutor. Prazer foi todo meu, querido. Perdão pela tosse. Não tem problema não.